Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês, bênção de Deus poder estar gravando esse vídeo para você, vídeo de número 324, leitura bíblica, onde estarei compartilhando, onde estarei deixando registrado a leitura do capítulo 21 do livro de 2 Samuel. E vamos de leitura. Os gibeonitas são vingados. Durante o reino de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que ele disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com ele um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Ai, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meola. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então, Rispa, filho de Ai, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filho de Ai, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, reconhecidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Isbi-Benote, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benote pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai,
filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecaí de Uzate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elana, filho de Jaaré Oregim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lança de tecelão. Noutra batalha, em Gade, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gade e foram mortos por Davi e seus soldados. Aleluia! Capítulo 21 de 2 Samuel, ele trata das consequências ou de consequências de erros passados e da fidelidade de Deus nas batalhas. O capítulo divide-se em 2 partes principais: a fome em Israel devido à quebra de aliança de Saul com os gibeonitas e a série de batalhas de Davi contra gigantes filisteus. O texto destaca a necessidade de buscar a Deus em crises e o valor de cumprir promessas. O capítulo pode ser compreendido ou dividido através de 2 blocos temáticos distintos. O primeiro, do versículo 1 ao versículo 14, onde fala que a fome e a justiça pelos gibeonitas. O problema, Israel enfrentou uma fome severa por 3 anos. Ao consultar o Senhor, Davi descobriu que a causa era uma dívida de sangue deixada pelo rei Saul, que violou a lei de paz feita com os gibeonitas. A reparação. Para cessar a fome, 7 descendentes de Saul foram entregues aos gibeonitas. O papel de Rispa. Um dos pontos mais marcantes é a atitude de Rispa, mãe de 2 dos homens executados. Ela protegeu os corpos de seus filhos da profanação das aves e animais selvagens durante meses até que a chuva finalmente caísse, sinalizando o fim da ira de Deus. Sua postura é vista como um exemplo de amor, luto e dignidade. Segundo, do versículo 15 ao 22. Vitórias de Davi contra os gibeonitas. O envelhecimento do rei. Davi, já idoso, enfraquece em batalha contra um gigante. Seus homens, preocupados, decidem que ele não deve mais arriscar sua vida no campo de batalha para não apagar a chama de Israel. Perdoe. A nova geração de heróis. O capítulo relata uma série de vitórias onde os valentes de Davi derrotam outros descendentes dos gigantes filisteus. Lição espiritual. Mesmo quando o líder Davi atinge suas limitações físicas, o propósito de Deus é a vitória sobre os gigantes. Continuam através daqueles que estão comprometidos com ele. A força de Davi veio de Deus, e essa mesma força sustentou os seus sucessores. Lições de vida desse capítulo para nossas vidas. Responsabilidade espiritual. Nossas escolhas, mesmo que feitas por líderes anteriores, ecoam por gerações. É vital buscar a Deus para entender a raiz de crises prolongadas. Misericórdia e graça. Embora o julgamento tenha ocorrido, o fim da fome, marcado pela chuva, demonstra que Deus é compassivo e que a restauração é possível após a justiça ser feita.
cuidado de Deus. Assim como o Rispa cuidou dos seus, Deus cuida do seu povo. Deus levanta suprimento e proteção para nós, mesmo quando nossas forças humanas diminuem. Aleluia, glória a Deus, bênção de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Um grande abraço.